No início do século XX, o cinema ainda buscava legitimação como meio artístico. A maior parte das produções seguiam uma lógica teatral e ilustrativa, interessada em registrar ações, histórias lineares e um mundo visível. Mesmo quando surgiam narrativas mais complexas, o objetivo central permanecia o mesmo: representar a realidade de forma compreensível. Na Europa, especialmente, o cinema herdava muito da encenação teatral naturalista. Cenários buscavam coerência espacial, atuações eram contidas e a câmera funcionava apenas como um observador neutro. O cinema ainda não havia descoberto plenamente seu poder de reinterpretar e distorcer a realidade. Essa ideia de cinema como espelho do mundo começaria a ruir após um trauma coletivo sem precedentes: a Primeira Guerra Mundial. Ela destruiu não apenas cidades e economias, mas também a confiança na racionalidade, na ordem e no progresso. Na Alemanha, o impacto foi agravado pelo isolamento político, pela derrota militar e pela instabilidade da recém-formada República de Weimar. Nesse contexto, o governo alemão baniu a entrada de filmes estrangeiros e fundou a UFA, um grande estúdio estatal pensado como instrumento de propaganda. A medida forçou o crescimento acelerado da produção nacional, criando um ambiente fértil para experimentação estética. Ao mesmo tempo, a hiperinflação fazia com que o dinheiro perdesse valor a todo momento. Ir ao cinema tornou-se um gesto imediato, quase lógico, antes que o dinheiro sumisse de vez. A realidade parecia absurda, fragmentada e ameaçadora. Representar o mundo como ele era simplesmente deixou de fazer sentido. O cinema precisava encontrar uma nova linguagem: o expressionismo alemão. O expressionismo era um movimento que já se manifestava na pintura, na arquitetura, na dança, na escultura e no teatro. Em todas essas artes, a proposta era clara: não representar o mundo externo de maneira objetiva, mas projetar conflitos e emoções internas. Quando essa lógica chega ao cinema, ela se traduz numa rejeição consciente do realismo. A imagem deixa de tentar convencer o espectador de que aquilo é real e passa a funcionar como um reflexo psicológico. Esse contexto moldou diretamente a estética do expressionismo alemão. As limitações financeiras e técnicas incentivaram soluções que se tornariam marcas do movimento. Filmagens em estúdio, cenários artificiais, iluminação controlada e altamente estilizada transformaram o espaço em uma extensão da mente dos personagens. Nesse período, a UFA se consolidou de vez como o maior estúdio da Alemanha e um dos mais importantes da Europa. Ela ofereceu algo raro para a época: infraestrutura, continuidade de produção e um ambiente relativamente aberto à experimentação artística, mesmo com orçamentos limitados. Esse sistema acaba por atrair profissionais estrangeiros, entre eles um jovem Alfred Hitchcock, que passa por Berlim como assistente de direção e entra em contato direto com a estética do cinema alemão. Dirigido por Robert Wiene, o gabinete do Dr. Caligari cristaliza o expressionismo no cinema. Seus cenários angulosos, criados por artistas ligados ao teatro e à pintura, transformam o espaço físico em um estado mental instável. A narrativa de loucura, manipulação e autoridade distorcida dialoga diretamente com a sociedade traumatizada pela guerra e desconfiada de suas instituições. Mais do que um estilo visual, Caligari estabelece o expressionismo como uma linguagem cinematográfica consciente, onde forma e conteúdo são inseparáveis. Com o avanço da década, o movimento se transforma. Diretores como F.W. Murnau e Fritz Lang incorporam seus princípios a narrativas mais complexas e a produções de maior escala. Em Nosferatu, Murnau explora o expressionismo de forma atmosférica e emocional. A distorção não está apenas nos cenários, mas no uso da luz, da sombra e do corpo em cena. A figura do vampiro se projeta nos espaços, alonga-se pelas paredes e transforma o ambiente em ameaça constante, criando um horror menos gráfico e mais psicológico. Fritz Lang, por sua vez, funde o expressionismo a outros movimentos, como o monumentalismo e o modernismo arquitetônico. Em Metrópolis, a cidade é retratada como uma máquina vertical, opressora e desumanizante, onde a arquitetura não apenas abriga os personagens, mas os domina. Já em M, o mesmo leva a estética expressionista para o drama criminal, usando sombras, enquadramentos e composições para construir tensão moral e psicológica. Nesse estágio, o movimento suaviza seus exageros visuais, mas preserva sua essência, a imagem como comentário emocional e ideológico. Com a estabilização da moeda e a reabertura do mercado para filmes estrangeiros, a UFA e o cinema alemão como um todo entram em uma crise financeira. Esse colapso, somado à crescente instabilidade política, levou muitos cineastas alemães a emigrar, especialmente para os Estados Unidos. Esse movimento marca o fim do expressionismo como um movimento coeso dentro da Alemanha, mas também o início de sua influência internacional. Diretores e técnicos alemães levaram consigo sua linguagem quando emigraram. Não era apenas um estilo visual que atravessava o oceano, mas uma nova forma de pensar a imagem como expressão psicológica. Carl Freud, diretor de fotografia de Drácula, foi um dos principais responsáveis por traduzir a estética expressionista para Hollywood. Seu uso de sombras profundas, iluminação lateral e enquadramentos que transformam o espaço em ameaça ajudou a estabelecer a identidade visual dos monstros da Universal, onde o medo não nasce apenas da criatura, mas da atmosfera. Corredores distorcidos, silhuetas recortadas pela luz e cenários que parecem projetar o estado emocional dos personagens. Ao mesmo tempo, essa linguagem começa a moldar o cinema policial e urbano, que mais tarde seria reconhecido como filme noir. O expressionismo ensina que luz e sombra podem carregar significado moral. Personagens parcialmente ocultos, cidades fragmentadas, espaços opressivos que refletem culpa, paranoia e ambiguidade.
ambiguidade ética. O noir herda diretamente essa ideia de que o mundo visual pode expressar estados psicológicos. Alfred Hitchcock é um elo central nesse processo. Depois de trabalhar em Berlim, seus primeiros filmes britânicos já revelavam essa influência de forma clara. Em The Lodger, inspirado em Caligari, o espaço urbano se torna instável. Escadas distorcidas, tetos baixos, sombras alongadas e enquadramentos que sugerem constante vigilância. Em Blackmail, Hitchcock usa luz, composição e silhuetas para transformar culpa em imagem. Mais tarde, já em Hollywood, esses princípios continuam presentes em seus filmes, onde a arquitetura, enquadramento e iluminação refletem obsessão, repressão e colapso psicológico. Dessa forma, o expressionismo não influencia apenas gêneros específicos, mas a própria gramática do cinema moderno. E essa herança permanece visível até hoje. Ridley Scott, por exemplo, constrói em Blade Runner uma cidade noturna, vertical e opressiva que dialoga diretamente com Metrópolis. A arquitetura domina os indivíduos e a luz fragmentada reflete um mundo moralmente instável. Tim Burton talvez seja o herdeiro mais direto do expressionismo. Filmes como Edward Mãos de Tesoura, Batman e O Estranho Mundo de Jack utilizam cenários angulosos, contrastes extremos e personagens que parecem deslocados do mundo real. Até mesmo ícones da cultura pop carregam essa herança. O design do C-3PO em Star Wars foi diretamente inspirado no robô de Metrópolis. E a estética do Coringa tem raízes em O Homem que Ri, um filme expressionista cuja imagem de um sorriso permanente influenciou visualmente o vilão da DC ao longo das décadas. Portanto, o expressionismo alemão não sobrevive como um estilo fechado ou um conjunto de regras visuais reconhecíveis à primeira vista. Ele vive de forma mais profunda, na maneira como o cinema entende a imagem como expressão do invisível. Sempre que a realidade deixa de ser mostrada como ela é e passa a ser distorcida para revelar medo, culpa, desejo ou paranoia, o expressionismo reaparece. Ele está nas cidades que oprimem, nas sombras que denunciam conflitos internos, nas arquiteturas que refletem estados mentais e nos enquadramentos que transformam o espaço em um comentário emocional. Mais de um século depois, o mundo já não é mais o mesmo. Mas o impulso que deu origem ao expressionismo permanece. Enquanto o cinema continuar buscando formas de tornar visível o que se passa por dentro, o expressionismo continuará vivo.